Olá, boa noite para todo mundo. Quinta-feira, um pouco mais de 8 horas hoje. O Corpo Sente está de volta nas lives ao vivo, aqui pelo Facebook, para a gente falando um pouquinho mais sobre o que o nosso corpo quer falar com a gente, como ele quer explicar aquilo que está associado muitas vezes a comportamentos e o que a gente pode realmente, fazer de diferente na nossa vida para ir direto na causa, ir direto ao ponto e realmente fazer mudanças conscientes para que possamos ficar livres de uma vez por todas, muitas vezes de uma sintomatologia, né? Sintomatologia é tudo aquilo que a gente somatiza em nosso corpo e normalmente quando a gente fala uma sintomatologia dolorosa é aquilo que nos causa desconforto, sofrimento e impede muitas vezes de termos aí um movimento livre, leve, porque sempre fica trazendo aquela sensação e trazendo o impedimento, a limitação. E o corpo, quando a gente começa a escutá-lo realmente e vai investigar, se permite, se abre, dá acesso principalmente a se conhecer mais, por que que isso realmente eu preciso manifestar no meu dia a dia, da onde realmente eu estou trazendo isso. Quando a gente se permite e aceita enxergar esses desafios através dessa linguagem tão fantástica, tão sagrada, né? Se a gente tiver esse olhar de uma forma diferente, a gente pode sim, de uma maneira muito mais rápida, acessar e resolver até mesmo uma doença que a gente vem aí carregando por tanto tempo. Quando a gente fala que as dores emocionais, elas no corpo, elas estão ligadas ao estado emocional. Esse ponto é importante da gente conhecer, da gente ir a fundo, porque se tem um sentimento que todos nós conhecemos muito bem, que é muito comum em nosso corpo, é a dor. Ela realmente faz com que a gente pare e olhe, busque alguma solução, mesmo que seja imediata através de alguma medicação, de alguma imposição de energia, de alguma forma a gente quer ficar livre daquele incômodo, justamente por sentir as limitações de acordo com as rotinas, né, as tarefas aí que cada um tem no seu dia a dia. Toda e qualquer dor, ela realmente faz com que haja um pouco mais de lentidão ou um pouco mais de perda de foco, de energia, e esse é a linguagem que a gente precisa começar a conhecer cada vez mais. E quanto mais a gente vai se conhecendo, mais oportunidade a gente tem de acessar essa raiz do problema, do desconforto, da dor, do sofrimento, de uma maneira mais focada, mais objetiva, porque a gente quer realmente resolver isso. E a dor, ela tem três pontos assim muito interessantes da gente colocar, né? Uma das manifestações da dor é a própria energia. A gente percebe que o nosso foco se perde completamente e a nossa energia, ela, para tudo que a gente tem que fazer no dia a dia, seja na área profissional, dentro de casa, com a família, no relacionamento, com os amigos, até mesmo nas partes sociais, né, nas questões sociais, a gente percebe que aquele pontinho fica o tempo todo nos chamando a atenção e a nossa energia fica toda focada na dor. Isso faz com que a gente acabe, sim, às vezes até aumentando esse quadro. Outra é a percepção. Então a gente tem a energia, a gente tem a percepção. A percepção é tão interessante porque um mesmo objeto, uma mesma situação, um mesmo acontecimento, ela tem vários ângulos. E quando a gente está num quadro de dor, a tendência nossa é olhar apenas sob um aspecto,
por um ângulo. E a gente não busca ampliar essa visão, não busca olhar todas as possibilidades que fez com que eu somatizasse aquilo. É como se a coisa é muito pontual. Ah, eu torci o pé, então eu torci o pé, é por isso que eu tô com dor, por causa da torção. Com certeza, mas o que me levou a torcer o pé? Ah, foi a falta de atenção, tinha uma pedra, tinha um buraco, eu pisei errado, ou eu estava de salto, o salto quebrou, ou soltou a sola. Várias, a gente vai buscando todas as justificativas para ficar apenas no olhar, na percepção da causa lógica do porquê eu torci um pé, por exemplo. E a gente não busca girar e olhar sobre outros aspectos, vamos dizer assim. Não dá a volta para ver a figura realmente completa e o que me fez realmente, por que aquele momento eu precisei, né, como uma hipótese aí, eu estou colocando uma ideia de torcer o pé, mas são N fatores que a gente pode viver aí, desde acordar com torcicolo, uma dor de cabeça, uma enxaqueca aí, muitas vezes aí, às vezes a gente percebe também acorda com uma dor mais forte no músculo, mesmo sem ter feito um exercício e por aí vai. E a terceira manifestação da dor é a própria dor física. Então, energia, percepção e a manifestação. Voltou, deu uma pausa. São esses 3 pontos que é importante aí da gente prestar atenção, porque cada tipo de dor, ela está relacionada com um estado emocional. E isso aí é o que a gente quer vir aí explanando pouco a pouco, trazendo sim muitas questões pontuais relacionadas a esses comportamentos e ao estado emocional que a gente se encontra. Então, cada tipo de dor ela está relacionada a um estado emocional e comportamental específico da nossa mente. É muito interessante quando eu paro para sentir naquele momento em que eu estou com um problema, onde estava a minha cabeça, quais eram os meus pensamentos, qual o momento de vida que eu estou vivendo, quais são os desafios, as dificuldades, os meus medos, os meus desejos, as conquistas realizadas, as não realizadas, tanto um estado de alegria quanto um estado de tristeza. Quanto mais eu consigo ter essa percepção do todo, mais claro fica a causa daquele sintoma, daquele desconforto, daquela dor ou daquele sofrimento. E o importante é que, por mais que sejamos adultos, né, a gente precisa sim aprender as lições da vida. Por isso que a doença, a dor, ela é sagrada, ela traz pra gente uma mensagem muito maior por trás dela. É algo que muitas vezes pode ter uma relação de uma situação vivida já há um bom tempo atrás e que consciente ou inconscientemente eu quis deixar um pouco de lado, colocar embaixo do tapete, é melhor deixar isso passar, porque vai mexer com um pouco de vulnerabilidades, vai expor às vezes uma fraqueza ou um erro ou um medo ou uma situação que eu poderia ter agido diferente, mas não agi, mas também já esqueceram e a nossa mente a mente mente muito pra gente mesmo. É muito interessante quando eu comecei o vídeo, né, falando para vocês de se permitir ver e enxergar realmente a verdade, o que está por trás dessa dor. Porque quando realmente a gente aprende a perceber a causa e a ir direto no foco da nossa dor, do nosso problema, a gente quer solução. A gente deixa de viver aquele lado que cada vez mais vai gerar dificuldades, desafios, porque o olhar vai para a solução. Quando a gente se permite aceitar quem somos, o que fizemos, porque apesar muitas vezes, né, de situações, aquele momento foi a melhor escolha,
O resultado talvez não tenha sido tão positivo quanto eu esperava, mas naquele momento foi sim a melhor escolha que eu podia ter feito. E isso é importante da gente sentir. Isso é um dos pressupostos da nossa mente. Sempre tudo é uma escolha. Vivemos de escolha. Até o fato de não escolher algo é uma escolha. Então, independente de certo e errado, quando eu começo a ter um olhar de que eu colhi um resultado, houve um resultado e o resultado foi negativo, as coisas saíram de uma maneira que me trouxe mais desafios, eu preciso corrigir isso, eu preciso muitas vezes dar alguns passos para trás e corrigir essa situação. Uma percepção diferente do que eu viver do erro. Errei e não tenho o que fazer, sempre há o que fazer. É como um exercício, né? Se a gente volta para os nossos tempos de escola, aqueles exercícios de matemática de uma equação tão simples, parecendo tão simples, aquilo se desmembra em contas e contas em contas, e você vai resolvendo aquela equação toda, chega no final, o resultado é diferente do que estava sendo esperado. Será que realmente você errou tudo? Aí o que a gente normalmente faz? Volta, né? A gente vai voltando um pouquinho para trás e percebe que numa multiplicação ali, por um vacilo, eu coloquei um valor a mais e aquilo gerou o resultado negativo. E naquele momento a pequena correção faz com que eu chegue no resultado. E isso é com a nossa vida também. Os resultados, vivemos de resultados. E sempre nos resultados podemos mexer com as correções. Podemos sim olhar a solução. Porque quando a gente fala eu tenho um problema, então é porque tem solução. Porque se não tiver solução, não é um problema. Todo problema tem uma saída. Sempre a gente vai ter por onde sair, por o que fazer. E uma vez que a gente aprende a lição, sempre que a gente aprender essa lição, a gente percebe que ela se incorpora. E toda vez que a gente compreende essa lição, que a gente incorporou, a gente sabe que de uma forma clara a gente vai transferir isso para as outras pessoas, a gente vai conseguir fazer com que isso se propague de uma maneira mais ampla para o nosso círculo, para os nossos familiares. E uma vez a lição aprendida, referente àquela dor, aquele sofrimento, acreditem, verdadeiramente desaparece. E é isso que a gente precisa ir conhecendo, causas, né? Quais são os fatores emocionais que estão ligados a essas dores no corpo. Por exemplo, né? Quando eu acordo muitas vezes assim com uma dor muscular, de repente, não fiz um exercício, mas aquela dor vem. O que significa um estado emocional ou um comportamento relacionado a uma dor muscular? De uma forma ampla, tá? Há muitas maneiras assim da gente ir investigando mais profundamente de acordo com a sua história de vida, porque cada um tem uma história, mas todos temos um roteiro básico dentro da metafísica da saúde, que é com que o corpo sente trabalha. O corpo sente, ele usa muito a linguagem corporal, a metafísica da saúde, a postura corporal, e através desse diagnóstico mesmo como um todo, e não só o seu problema específico. Quando a gente fala da dor muscular, a gente sente o quê? Aquela limitação, a gente fica com dificuldade de se movimentar. E o que em minha vida, por exemplo, eu talvez esteja precisando de mais flexibilidade? Qual área da minha vida é afetiva, é profissional, é a financeira, é dentro do meu social, é com a minha própria espiritualidade ou com o meu próprio desenvolvimento pessoal, com a minha inteligência emocional? Em que área eu estou inflexível com as experiências que eu venho realizando em alguma área? E aí a gente percebe que eu começo a enxergar o caminho para eu ir em direção à causa do meu problema, em vez de eu ficar
que dor, porque essa dor não me permite fazer isso, eu fico preso porque eu não vou poder sair, eu tô com muita dor, hoje eu não vou poder trabalhar. A gente vai criando e alimentando cada vez mais o problema, em vez de realmente falar, peraí, mas pra quê, né? O que meu corpo tá querendo dizer por trás dessa limitação física? Lembra? Energia, percepção e manifestação física. Uma dor de cabeça. Dores na cabeça confundem, deixa a gente bem atordoado, né? E as dores de cabeça, elas estão muito associadas principalmente às tomadas de decisão. Ela faz com que naquele momento eu precise talvez realmente decidir algo mais importante e eu tenha alguma decisão importante a ser tomada, mas eu não quero tomar aquela decisão. E o que eu faço comigo mesmo, né? Eu gero uma confusão, um peso, uma pressão que faz com que me tire o foco. Não tem como eu ficar pensando na decisão que eu preciso realmente ir à frente e tomar ela e com a cabeça pesada. Então, assim, a fuga, busca, muitas vezes é uma medicação e a gente dorme. E muitas vezes aquele momento passa e aí a gente deixa para depois, vem a procrastinação e aí uma coisa vai desencadeando outra. E novamente aquelas enxaquecas vão voltar, aquelas dores de cabeça vão persistir, porque eu preciso definir algo, eu preciso tomar uma decisão e às vezes essa decisão eu sei que vai gerar uma alteração grande no meio em que eu me encontro, ou sempre a gente precisa olhar que a gente busca alguma área da nossa vida. Uma dor no pescoço é um outro exemplo. A dor no pescoço às vezes indica pra gente aquela sobrecarga, né? E a dor no pescoço, ela tá muito associada à dificuldade de perdoar. Ela dispara porque ela já vai trazendo para a sensação, né? Daqui que vai começar o nosso o peito, né? Onde a gente acaba armazenando mágoas e uma dificuldade às vezes de perdoar o outro ou até a si mesmo. Então, quando a gente vê pessoas recorrentes assim com dores fortes no pescoço, muitos torcicolos travando, se sentindo assim, desencadeando problemas realmente na cervical, principalmente, existe aí uma relação com o próprio perdão a si, ao outro, a uma situação que deve ser bem vasculhada, bem investigada, porque a tendência aí realmente é isso ir se agravando, ir levando a mágoas cada vez mais profundas e conexões aí daqui a pouco com o próprio pulmão, e o pulmão depois a gente vai conseguir enxergar mais ali na frente, que a gente vai ter um dia que vai falar só sobre o pulmão, a respeito de tristeza, o quanto isso vai sobrecarregando, colocando a gente nesses comportamentos repetitivos, tá, o tempo todo. Uma outra colocação assim, por exemplo, né, a própria dor no quadril, né, pessoas que têm dor no quadril, dificuldade assim de fazer uma mudança, porque o quadril é o que faz com que a gente se movimente. Então, às vezes ali aquela questão do constante de uma lesão, um problema no quadril, pode trazer sim algo relacionado com o medo dessa mudança, principalmente. Bom, são muitas coisas. O ponto hoje assim que eu queria realmente colocar nessa construção aí desse bate-papo aí de quinta-feira, pelo menos para mim está sendo muito bom das pessoas que entram. Aos pouquinhos aí a gente vai alcançando e podendo compartilhar mais desse conhecimento aí e talvez trazer aí algo que faça sentido para cada um na sua própria história, né? E o ponto principal é esse, saber que as dores, elas estão sim relacionadas aos estados emocionais e comportamentais, e a gente aceitar isso e querer ampliar essa visão de si mesmo, essa percepção do todo,
E se realmente eu quero ir atrás de algo que faça sentido para mim, que melhore o meu quadro, é algo que realmente eu queira solucionar, é realmente querer achar a causa e o todo que está por trás disso. E uma vez que realmente eu vá na causa e aprenda a lição, o que esse desconforto quer conversar comigo, o que esse desconforto vem me ensinar, realmente eu tenho nas minhas mãos a oportunidade de transformar aí a minha história, principalmente se isso me limita a minha continuidade em alguma área da minha vida. E é isso, o corpo sente, vai chegando aí devagarzinho e a gente vai especificando, vai aprofundando cada vez mais aí em algumas dores mais comuns e sentindo realmente, encontrando aí a forma da gente acessar e solucionar os nossos problemas. Porque realmente tem como ir na causa, mudar algo, a mudança é que faz com que nos gere essa insegurança e o medo, e toda vez que eu perceber isso, eu posso buscar recursos, apoio, posso me expor mais com as pessoas ao redor, pedir conselhos, ajuda, porque eu sei que aquela mudança não vai beneficiar somente a minha cura, vai curar todo um sistema, vai curar toda uma situação ao nosso redor. E isso que é o importante da gente ter o olhar, ter o foco. Estamos aqui sim para crescer, evoluir, compartilhar, e quanto mais saúde tivermos, mais disposição teremos sem dúvida nenhuma para agregar muitos valores a todos aqueles que convivem com a gente. Então é isso, o Corpo Sente fica por aqui hoje. Agradeço mais uma vez quem está aí com a gente assistindo e aceito sim sugestões, quem tiver alguma pergunta sobre algum quadro específico, quer entender mais o que do estado emocional e de comportamento está relacionado, o que é metafísica e da saúde, pode dizer a respeito de uma questão específica, comente. Quanto mais sugestões ou sejam críticas também, elas vão ser sempre bem-vindas, que é o que faz com que realmente a gente melhore cada vez mais a forma de levar esse conteúdo e esse conhecimento. Então, gratidão, uma boa noite, bom fim de quinta-feira para todo mundo e fiquem com Deus, agradeço muito a atenção. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser.